A querida igreja de Setúbal, o meu desejo pessoal de um bom sábado. Aqueles amigos que estão conosco, muito bem-vindos mais uma vez. Faço minhas as palavras do nosso irmão ancião, querido irmão Isaac. Sejam todos muito bem-vindos, mas uma saudação especial àqueles que, a partir das suas casas, nos assistem pela internet. Sabemos que há muitos queridos irmãos, amigos que, por questões de saúde, não podem estar conosco e fazem deste meio uma forma de estar conosco em adoração. Por isso, querido amigo, querido irmão, que o Senhor o abençoe nas suas lutas, nas suas necessidades, e esperamos que possa ser abençoado ricamente por Deus neste momento de partilha da palavra do Senhor. Aqueles que também nos assistem porque casualmente encontraram esta transmissão, que o Senhor também possa abençoá-lo, querido amigo. Acredite que não está apenas por acaso, há uma intencionalidade divina em que assim poder encontrar esta transmissão. Fique conosco porque a palavra do Senhor é poderosa e ela tem alguma coisa de importante para si nesta manhã também. Assim que gostaria de convidar a todos que pudéssemos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, num conhecido capítulo e num texto ainda mais conhecido, que é Evangelho de São Mateus, capítulo 24, o verso 24. Enquanto encontramos este texto, gostaria de partilhar convosco uma história. Há muitos anos atrás, numa pequena cidade inglesa, percorriam as ruas um grupo de homens com um clérigo à frente e algumas pessoas que levavam ferramentas para a abertura de uma tumba. Parecia que aquele era um funeral típico, um cortejo fúnebre comum, mas na realidade havia alguma coisa que faltava ali. Faltava o caixão. O clérigo ia à frente, os coveiros iam atrás, não faltavam os curiosos que se juntavam ao grupo para ver do que se tratava, mas na realidade não havia caixão, porque o caixão já estava há 43 anos sepultado no cemitério daquela pequena cidade. O caixão em causa era o caixão de um senhor chamado Wycliffe. Este homem havia sido um dos grandes promotores de um despertamento de liberdade de consciência que fizera com que muitas pessoas olhassem para as práticas comuns do cristianismo naquela altura com uma clarividência diferenciada. Na realidade, Wycliffe foi responsável por, durante a sua vida, preparar uma tradução para a língua inglesa onde as pessoas podiam agora ler a Bíblia na sua própria língua nativa, em vez de a ouvirem lida e interpretada pelos sacerdotes. Isto foi uma revolução, porque, imaginem, muitos cristãos nunca tinham tido a oportunidade de ter uma Bíblia nas suas mãos e, mais ainda, nunca tinham tido a oportunidade de ler a Bíblia na língua da qual eles falavam cotidianamente. Muitas pessoas, muitos líderes religiosos daquele tempo não gostaram. A igreja instituída colocou sérios entraves e por muitas ocasiões Wycliffe escapou da morte, foi condenado, mas acabou por efetivamente morrer de morte natural, de forma pacífica e serena. O mesmo não aconteceu com outros homens e com outras mulheres ao longo da história, que por terem de alguma forma desafiado a religião instituída, acabaram muitos deles por serem mortos de formas atrozes, decapitações, pessoas que foram queimadas em praça pública, outros que eram afogados, pessoas que eram trucidadas das formas mais terríveis e inimagináveis, com um sofrimento verdadeiramente inumano. A verdade é que, queridos irmãos e amigos, homens como Wycliffe, homens como Martinho Lutero, homens como William Tyndale e outros grandes intelectuais, mas que dedicaram a sua vida
à pregação da palavra, estes homens defenderam com a sua própria vida, muitas vezes, o direito de fazer o povo ler a Bíblia na sua própria língua. Por exemplo, corria o ano de 1522, quando Martinho Lutero tinha preparada a primeira tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Alguns anos mais tarde, William Tyndale haveria de fazer a mesma coisa para a língua inglesa. É verdade que Wycliffe tinha feito uma primeira tradução da Bíblia e que ficara pronta para o seu povo, mas esta tradução feita por Wycliffe era feita a partir da Vulgata, que por si só já era uma outra tradução da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia originalmente não foi escrita em latim, foi escrita o Antigo Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. A grande vantagem de William Tyndale foi de traduzir a Bíblia para o inglês a partir justamente dos originais, das línguas originais, grega, hebraico e aramaico. E desta forma, então, estes homens foram perseguidos. Há uma frase muito interessante a respeito de Martinho Lutero, que diz que quando ele se dirigia para a cidade de Worms, onde ele haveria de ser julgado severamente numa dieta que foi estabelecida para avaliar as suas ideias, ele disse a certa altura o seguinte, que ainda que todas as telhas dos telhados da cidade de Worms, cada uma delas fosse um demónio, no nome do Senhor Jesus Cristo, ele iria. Que fé, que coragem deste homem, não é? Homens que realmente estavam dispostos a pôr a Bíblia na mão do povo para que as pessoas a lessem no seu próprio idioma materno. Agora talvez vocês estejam a perguntar, mas pastor, por que a Bíblia realmente é tão importante? E é aí que nós chegamos ao texto de Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus capítulo 24, verso 24. E ali então, não esqueçamos que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. E agora talvez a grande pergunta que vocês possam fazer é: se os sinais e prodígios serão de tal forma encantamentos sutis que enganarão grande parte da humanidade, que diferença terão aqueles chamados escolhidos que não serão enganados? Por que estas pessoas não serão seduzidas por estes mesmos enganos satânicos, promovidos pelo poder de Satanás através dos seus instrumentos, dos falsos cristos e dos falsos profetas? Bem, a diferença é que estas pessoas não só têm a Bíblia em sua casa, como a leem, como a estudam e como a colocaram gradualmente no seu coração e nas suas mentes. Esta será, queridos amigos, a única razão pela qual, nos últimos momentos da história da Terra, diante de todos os enganos, de todas as seduções filosóficas, eventos de natureza sobrenatural, coisas impressionantes que acontecerão, pressões sociais que levarão as pessoas a abdicarem daquilo que é a essência da sua fé, a diferença que fará com que alguns sejam capazes de permanecer firmes a despeito da pressão social, a despeito daquilo que se está a viver no planeta, será justamente o seu cabal conhecimento da palavra de Deus. Mas quero-vos mostrar ainda um outro texto. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E aqui nós vamos encontrar, talvez, a motivação principal pela qual precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Muitos de nós conhecemos este texto numa perspectiva profética. E aquilo que vamos aqui perceber a respeito desse texto não deixa de ser profético, não deixa de ser apocalíptico, mas repare naquilo que o texto de Apocalipse 12, 17 nos diz. O dragão, nós sabemos quem é o dragão, a antiga serpente, que também é chamada de Satanás. Encontramos isso no verso 9 do mesmo capítulo. O texto, verso 17, continua dizendo: o dragão irou-se contra a mulher. Nós sabemos que em contexto profético, mulher significa o quê? Igreja. E diz que o dragão foi fazer guerra ao resto da sua semente. Foi fazer guerra contra os seus descendentes. E quem são estes? São um grupo de pessoas que têm duas características aqui mencionadas e que despertam a ira do inimigo. É porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Sabem, meus queridos amigos e irmãos, guardar a lei de Deus na sua integralidade é um motivo para declararmos guerra ao maior inimigo da humanidade. Na verdade, ao próprio inimigo de Deus. E se você e eu estamos na disponibilidade de guardar os mandamentos de Deus, acreditem, estamos em guerra contra o inimigo. É por isso que a vida de um cristão não é fácil. Porque temos um inimigo moral, um inimigo espiritual, um inimigo cósmico que luta efetivamente contra nós. Isto é um motivo de despertar a fúria do inimigo de Deus. Queridos, a Bíblia é muito honesta conosco. Se nós não queremos ter briga com o inimigo, muito bem, é só deixarmos de guardar a lei de Deus. Na verdade, não precisamos deixar de guardar a lei de Deus, basta deixar de guardar um mandamento, porque tornamos-nos transgressores de toda a lei. Mas há uma coisa muito interessante que o texto continua dizendo, é justamente que aqueles que são alvo da fúria do inimigo de Deus também têm o quê? O testemunho de Jesus. Se nós formos ao capítulo 19, ao verso 10 do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 19, verso 10, nós vamos encontrar a explicação do que é efetivamente o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus sabemos facilmente o que é que são, mas o testemunho de Jesus o que é? Na parte final do verso 10, Apocalipse 19, 10, o anjo que acompanhava João na visão apocalíptica que ele estava a ter, explica que o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. E agora reparem numa coisa muito importante. Nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, temos habitualmente entendido que o espírito de profecia é a manifestação moderna do dom profético na pessoa de Ellen White. Só que Ellen White, ela mesma é uma mensageira que traz uma tocha que vem desde tempos muito antigos, que representa, portanto, o ministério profético começado com Moisés e com todos os outros profetas da Bíblia. Portanto, ela é uma continuadora da revelação profética. É por esta razão, queridos amigos, e agora fica claro, é por esta razão que Satanás tem uma ira particular em relação àqueles que guardam os mandamentos de Deus e que dão atenção à revelação profética. E onde é que a revelação profética está? Justamente na palavra de Deus. Queridos amigos, quando tantos no passado estiveram dispostos a dar a vida para traduzir a Bíblia para que o povo a pudesse ler na sua própria língua, que a pudesse ouvir nas palavras que estão habituados a usar no cotidiano, Satanás estava profundamente irado porque ele sabia que isto causaria um despertamento e uma consciência especial no povo. E nos últimos momentos da história da Terra, prezados amigos e irmãos, isto reveste-se de uma solene importância. Por quê? Nós já estamos a viver coisas estranhas. Já estamos a ver no mundo religioso coisas sinistras e bizarras acontecerem. Talvez alguns de nós que aqui estamos dizemos como é que determinados movimentos religiosos podem ser tão fora do convencional e as pessoas não terem um senso crítico a ponto de entender que isto não está em sintonia com a Bíblia. Mas só se é possível, de alguma forma, viver este tipo de engano se não se conhece a palavra de Deus. E agora aqui o círculo fecha-se novamente. Entendem porque é que Satanás não quer que as pessoas leiam a Bíblia? Entendem porque é que Satanás não tem interesse que a Bíblia seja conhecida e entendida cabalmente pelas pessoas, por cada ser humano? É porque quando lemos a Bíblia e entendemos a Bíblia, e deixem-me dizer-vos aqui, queridos amigos, a leitura da Bíblia não é para ser apenas uma coisa superficial, não é para ser do tipo de prática da bibliomancia. Abrir a Bíblia mais ou menos a meio e eu quero saber se hoje vai chover. Então vou abrir a Bíblia e vou descobrir. Se encontrar a palavra sim, é porque vai chover. Se encontrar a palavra não, é porque não vai chover. Há pessoas que fazem assim, há pessoas que tomam decisões tolas na sua vida baseada neste tipo de prática. A Bíblia não é um livro como se fosse um tipo de um oráculo, como são consultados por muitas pessoas aí que se dizem conectadas com forças cósmicas ou forças do além. A Bíblia não é para ser usada assim. A Bíblia é para ser lida, para ser estudada, para ser entendida com inteligência e com racionalidade.
Deus é um ser inteligente. Deus dotou-nos com a inteligência. É por isso que Deus quer se relacionar inteligentemente conosco. E é por isso que Ele espera que nós estudemos a palavra de Deus de forma inteligente. E, queridos amigos, deixem-me dizer-vos com muita honestidade, mesmo muitos daqueles que aqui estamos, acreditando claramente que o Senhor Jesus virá em breve, não estamos a estudar a Bíblia como deveríamos. Não estamos a estudá-la. Prezados, ler a Bíblia não é apenas ler 1 ou 2 versículos a correr e ir embora. A Bíblia não é um talismã que nos protege do mal olhado, das batidas de carro, dos acidentes ao longo do dia de atividades. Não, não é isto. A Bíblia não serve para isto. A Bíblia precisa ser estudada, os seus conceitos precisam ser entendidos por nós. Deus deu-se ao trabalho de, num longo e doloroso processo, revelar a sua palavra de maneira que ela nos chegasse a nós hoje bela e pura conforme está, para que nós pudéssemos usufruir dos seus benefícios. Gostaria que lêssemos um outro texto ainda. Romanos, capítulo 10, verso 17. Por que a Bíblia é tão importante para a nossa salvação? Somos salvos pela leitura da Bíblia? Não, não somos salvos pela leitura da Bíblia. Mas poderemos ser salvos sem conhecer os seus conceitos? Provavelmente de forma muito difícil. É por isso que a Bíblia é realmente tão importante. É por isso, querido amigo, que você que nos assiste neste momento, você precisa estudar a palavra do Senhor. Você precisa ler a Bíblia. Muitas pessoas têm se encarregado de dizer que a Bíblia não merece a nossa confiança. Esta é uma estratégia do inimigo que odeia aqueles que leem a Bíblia, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que odeia naturalmente a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 17. Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Paulo escreveu isto num contexto em que muitas pessoas provavelmente não sabiam ler. E para estas pessoas, o simples fato de ouvir a leitura da palavra de Deus era um fator de crescimento e de desenvolvimento da fé. Hoje, a grande maioria de nós somos alfabetizados. Hoje, a grande maioria de nós tem acesso à Bíblia em vários formatos, seja ela no formato impresso, seja ela no formato digital, seja ela através de um aplicativo que nós podemos descarregar, podemos usar na internet. Enfim, nós temos a Bíblia hoje ao alcance de um clique. Mas a verdade é que, independentemente de qual seja o formato em que ela esteja, ela continua a ser indispensável para preservarmos nos últimos momentos da história da Terra. Queridos, Deus não brinca com a nossa salvação. Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Deus usou um longo e complexo processo para nos fazer chegar a Bíblia aos nossos dias, de maneira que nós a pudéssemos ler na integralidade da sua beleza e da sua mensagem. Por isso, prezados amigos e irmãos, aquilo que o Senhor nos quer desafiar nesta manhã é que possamos pegar neste livro com um espírito de gratidão por aquilo que Deus fez e aquilo que Ele faz por nós ao nos colocar a sua palavra disponível para nós a estudarmos, para nós a conhecermos e para podermos resistir nos momentos mais difíceis que este planeta ainda haverá de viver. Querido amigo, esta é a mensagem, esta é a interpelação que Deus tem para si. Leia a sua Bíblia, faça planos com o Senhor para entender a palavra de Deus, para ter tempo de qualidade para estudar a sua palavra. E acredite que o autor intelectual da Bíblia, o Espírito Santo, também está disponível para que possa ser o nosso ajudador na compreensão da Bíblia e na compreensão dos seus conceitos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que Ele nos faça permanecer firmes nas promessas que Ele nos faz na sua palavra. Amém.